Vamos então dar continuidade à resolução das questões do nosso material, colocando aí na tela a questão de número 20. A gente já vai tratar de algumas questões aí sobre receita e despesa também, mas vamos ver ainda, essa questão 20 ainda cuida de princípios orçamentários, né? Então teremos aí o seguinte: o princípio orçamentário da universalidade. Ele preceitua que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aqui está errado, isso aqui é o princípio de quê? É o princípio da legalidade. O princípio que é básico, né, na administração pública, vale para N situações. Tá bom? Então, é o princípio da legalidade no sentido bem amplo, que vale não apenas, né, para orçamento, mas para várias situações aí da realidade. Letra B, o orçamento único deve conter todas as receitas, olha aqui, ó, e todas as suas despesas, pelos seus valores brutos, compreendendo um plano financeiro global, não devendo, olha aqui, ó, não devendo existir despesas ou receitas estranhas ao controle da atividade econômica estatal. Então aqui sim, na letra B, né, corresponde exatamente ao sentido, né, do princípio da universalidade. Corretíssima e, portanto, letra B. Vamos ver aqui adiante os outros. Na letra C, todas as receitas e despesas devem contar da lei orçamentária e de créditos adicionais pelos seus valores brutos, vetadas as deduções, conforme preceitua o artigo 2º, etc. Isso aqui a gente está falando de um outro princípio, que é o princípio do chamado orçamento bruto. É exatamente essa impossibilidade aí de haver, né, deduções. Deixa eu melhorar aqui, né, essa escrita aqui. Tem que colocar os valores, né, de receitas e despesas pelo seu valor cheio, pelo seu valor bruto. Então não é o princípio da universalidade. Tá? Letra D, o orçamento tem como característica fundamento de periodicidade anual. Isso aí é outro, é o princípio da anualidade. E na letra E, há uma única lei orçamentária, considerando logicamente cada ente federativo, né, e visa a prática de movimentação financeira do tesouro, tem aí relação com o princípio da unidade de caixa, para que a fiscalização seja efetiva, né, por parte do Poder Legislativo. Ora, estamos falando aqui do princípio da unidade e não da universalidade. Vamos à questão 21 agora. Temos aí a origem dos ingressos financeiros no patrimônio público, pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. Então vamos ver aí a opção correta na letra A. Os ingressos extra-orçamentários eles têm caráter permanente. Então já está errado porque eles têm um caráter, na verdade, temporário. Eles têm que ser devolvidos em algum momento. Eles são registrados como receita orçamentária corrente ou de capital. Não é receita orçamentária, é receita extra-orçamentária. Não vai afetar a execução da LOA, da Lei Orçamentária Anual. E financiam despesa orçamentária também não. Não são recursos que pertencem ao governo, eles não pertencem ao governo. Então o governo não pode usar esses recursos extra-orçamentários para o pagamento das despesas que ele programou na LOA. Então a letra A está toda errada. Na letra B, desembolsos orçamentários eles não se submetem aos estágios da despesa. Então está errado, né? Os desembolsos que têm um caráter orçamentário são aquelas despesas fixadas na LOA que vão ter que passar pelas etapas normais de execução, né? O empenho, a liquidação e o pagamento. Elas seguem classificação contábil, tem caráter temporário? Não, tem caráter definitivo. São recursos que pertencem ao governo e ele está gastando definitivamente, não pertencem a terceiros. Então a letra B também está completamente errada. Vamos ver aqui a letra C. Ingressos orçamentários são registrados como receita orçamentária corrente ou de capital. Geram desembolsos orçamentários futuros? Né? Não necessariamente. E não financiam a despesa orçamentária. Bom, financiam. Exatamente o contrário. Né? Então, letra C também errada. Letra D. Ingressos extra-orçamentários, né, olha aqui, extra-orçamentários, não se submetem aos estágios da receita pública. Ok, né, é verdade. Previsão, né, lançamento,
a arrecadação, recolhimento, os ingressos extraordinários, extra-orçamentários, melhor dizendo, não vão seguir essa lógica. Geram desembolsos extra-orçamentários, tem que ser devolvido, sim, em algum momento, e tem caráter temporário. Então, está tudo perfeito aqui na letra D, descreve, né, com precisão as receitas extra-orçamentárias. E na letra E, ingressos orçamentários submetem-se aos estágios de previsão, lançamento, receita, arrecadação, recolhimento, seguem a classificação econômica, institucional e por fonte de recursos, e geram desembolsos extra-orçamentários. Aí ficou errado, tá? Porque quem gera desembolso extra-orçamentário é o ingresso também extra-orçamentário. Então, marcamos aí a letra D, vamos adiante, questão 22. Bom, suponho que o Estado do Espírito Santo ele não tenha previsto em seu orçamento para 2013 qualquer receita oriunda de concessões, mas que, durante o ano, o Estado ele tenha oferido receitas dessa natureza. Então, ele não previu no orçamento receita de concessões, mas ele auferiu receitas. Nessa situação, o que a gente vai fazer com essa receita? É uma receita tributária, independentemente da ausência de previsão. Bom, tributária não é uma receita de concessões. Né? Na concessão você não tem esse aspecto aí de tributo. Deve ser considerado como receita de exercícios futuros na letra B? Não. Né? Não é esse tipo de situação que está se desenhando aí. Classifica-se como uma receita de capital, né? Também não, seria na verdade aí como uma receita corrente. Não deve ser contabilizada como receita oriunda de concessões, dada a ausência de previsão orçamentária. Então está falso. Né? Não foi prevista no orçamento, mas ela aconteceu. Deve ser contabilizada dessa maneira. A previsão era zero, né? E a realização foi maior do que zero. Então tem que ser contabilizada do jeito que ela se apresenta, de acordo com a sua natureza. E a letra E, portanto, né, é verdadeira. Ela deve ser contabilizada como receita orçamentária. Vamos lembrar do princípio da universalidade. Né? Nenhuma receita pode ficar de fora do controle do orçamento. Então, letra E, alternativa aí correta. Tem que ser registrada como receita orçamentária. Vamos à questão 23. As movimentações classificadas como receitas extra-orçamentárias, vamos incluir aqui, ó, vamos marcar receitas extra-orçamentárias, incluem, letra A, antecipações de receita orçamentária. Verdade, estamos aqui diante da nossa Operação Aro. Olha ela aqui, Operação Aro aparecendo aí como um exemplo de ingresso ou receita extra-orçamentária. Letra B. Receitas arrecadadas por meio da exploração de atividades econômicas pela administração pública. Aí é tudo orçamentário. A receita agropecuária, de serviços, ou ainda, né, as receitas industriais. A letra C, D e E, todas elas são receitas orçamentárias. A arrecadação delas vai, de fato, pertencer aos cofres governamentais. Então, na 23 é a letra A, aqui responde. Vamos a 24 agora. Assinale a opção em que é apresentada a definição, né, o conceito de uma receita derivada. Então vejamos aqui na letra A. Recursos obtidos pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas. Então, verdade. Vamos marcar a letra A. Olha aí, a função do Estado, né? A sua função de regular a vida econômica e as relações, né, jurídicas, e nessa sua atuação, ele impõe a sua autoridade. Compulsoriamente, o Estado vai exigir o pagamento de determinadas receitas. É isso que define a receita derivada. E as outras alternativas agora? Na letra B, receitas arrecadadas, recursos provenientes da intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas. Bom, de fato aqui a gente está diante de algumas receitas de contribuições.
né? Mas isso não define a receita derivada. A letra B está errada porque ela está dando apenas exemplos, né? Mas se a letra B nós tomássemos ela como verdadeira, nós não temos aí tributos, não temos as multas, contribuição de melhoria, tá bom? Então por isso que está errada. Ela está apenas citando dois exemplos possíveis. Mas no enunciado da questão, olha aqui, ó, definição da receita derivada. Pode até ter exemplo, mas tem que dizer, receita derivada ela é compulsória, ela é coercitiva, ela advém do poder de império que o Estado possui, o poder de cobrar o cumprimento de uma obrigação de maneira unilateral, sem a concordância, né, da outra pessoa. Na letra C, ingressos provenientes da atividade industrial, de extração mineral, de transformação, de construção, outras. Isso aqui todas seriam receitas, na verdade, originárias. Atividades econômicas. O Estado obtém não porque ele é Estado, ele é diferente em relação a outras instâncias, né, do direito, mas porque ele está fazendo atividades econômicas. Então, a letra C está errada. Na letra D, ingressos provenientes de outras entidades públicas, efetivados mediante condições preestabelecidas, ou mesmo sem nenhuma exigência. Aqui nós estamos diante das chamadas transferências. Então, não tem a ver com a ideia aí de receitas derivadas. E recursos cobrados pelos entes públicos, que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Não, é falso também. Poder de polícia é uma das coisas que caracteriza a possibilidade do governo cobrar receitas compulsórias, quando ele vai cobrar uma taxa pelo exercício aí do poder de polícia. Mais uma vez a gente está diante de um exemplo e não da definição. Vamos adiante. Muito bem, na questão 25 agora, tratando sobre normas gerais, né, no que diz respeito aí à receita, vejamos aí, ó, letra A. São objeto de lançamento os impostos diretos. Não, os impostos indiretos, já está errado, né? São os impostos diretos e outras rendas, com vencimento determinado em lei, né, ou contratado. Então aqui, basicamente nós estamos aqui pensando, ó, na Lei 4.320, isso aqui aparece lá no seu artigo 52. O erro é porque são impostos diretos e não indiretos. Letra B. O lançamento da despesa. Bom, quem é lançada não é a despesa, é a receita. Lançamento é uma das etapas de execução da receita. É o ato da repartição competente que verifica a improcedência do crédito fiscal. Também não é isso, é a procedência do crédito fiscal. É a pessoa que lhe é credora, e aí escreve o débito dessa. Então está falso também. Essa letra B diz respeito, por sua vez, ao artigo de número 53 da Lei 4.320. Então também está errado. Vamos aqui à próxima, letra C. Será admitida a compensação da observação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a fazenda pública. Bom, isso aqui na verdade, ó, não será. É o texto literal, vamos ver aqui, do artigo número 54, também da Lei 4.320. Letra D. Os agentes da arrecadação, eles devem fornecer recibos dessas importâncias que eles arrecadarem. Então, letra D correta. Mais uma vez, olha aqui, ó, o texto legal. A banca examinadora aqui pegou basicamente o texto da Lei 4.320, artigo 55, e colocou aí, né, exatamente os agentes da arrecadação. São funcionários públicos que, tendo essa atribuição, né, se for o caso, de receber valores em nome do Estado, eles têm que proceder ao recolhimento, né, tem um prazo para fazer isso, e tem que apresentar recibos para os contribuintes, da importância que eles estão arrecadando. Depois eles têm que comprovar o recolhimento, né, junto ao Estado. E a letra E. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da legalidade,
vedado qualquer tipo de fragmentação. Mais uma vez, a banca examinadora pegou aqui o texto legal, trocou uma palavrinha e aí a alternativa ficou errada. Na verdade, aqui é o princípio da unidade de tesouraria. Essa fragmentação que está se falando aqui é a fragmentação em mais de um caixa. É existirem vários caixas, né, e, na verdade, o princípio da unidade de tesouraria, ele aparece aqui, esse aqui é o texto do artigo 56. A ideia é ter um único caixa, uma única tesouraria para centralizar todos esses recursos. Marcamos, portanto, aí, letra D de dado. Vamos avante, né? Mais questões aí sobre a receita pública. Temos, portanto, a 26. Tendo em vista que as receitas públicas elas podem ser classificadas em originárias e derivadas. Então, assinale a opção correta. Na letra A receita patrimonial ela é originária, né? Vamos ver aqui, patrimonial, bom, tem um patrimônio governamental, eu, o governo, estou explorando esse patrimônio, é originária. Estou alugando, por exemplo, um galpão para um particular. Então, tá perfeito, já vamos marcar a letra A. A receita patrimonial é originária. O governo não pode obrigar uma pessoa ou uma empresa a alugar o imóvel juntamente com ele. O contrato de locação é uma manifestação bilateral, um acordo, né, de vontades, pressupõe, né, a liberdade de opção de escolha das duas partes. Então, é uma receita originária, não há que se falar aí em coercitividade. E as outras? Letra B, a receita corrente é originária, haja vista a sua tendência de sempre se repetir. Não é isso. A receita corrente a gente vai encontrar ali dentro impostos, né, taxas, contribuições de melhoria, são receitas derivadas. E não é a tendência de sempre se repetir que vai dizer que a receita é originária, porque a arrecadação de impostos, por exemplo, acontece de modo repetitivo, né, acontece de modo periódico, e não é receita originária, é receita derivada. Letra C. A receita de tributos, cujo lançamento se opera de ofício, ela é considerada originária, porque nasce a partir de ato da administração pública. Bom, mas se é receita de tributos, não pode ser originária. Né? O lançamento é de ofício, digamos que a prefeitura olhou ali o seu cadastro, né, de proprietários, né, de imóveis, e fez o lançamento ali do valor do IPTU devido, né, pelo senhor João da Silva. Então, não é uma receita originária, é uma receita derivada. O senhor João da Silva, como ele está inscrito no cadastro de proprietários de imóveis, tem lá o imóvel dele com um certo valor, aí a prefeitura fez o lançamento, pronto, ele tem que pagar aquele valor. É compulsório, é coercitivo e é com base na lei. Então não há que se falar aí em receita originária. Na letra D, a receita de capital por sua natureza derivada. Não, pois decorre da aplicação do dinheiro público. Não, e normalmente a receita de capital tende a ser originária. A contratação de uma operação de crédito, a venda, né, de alguma coisa, né, normalmente, né, em geral, a gente vai ter aí uma receita originária. Não tem por que achar que ela seja derivada. E na letra F, finalmente, a receita de lucro das estatais é derivada, pois provém de ente privado para o poder público. Bom, mas vamos ver aqui. Se é a receita de lucro de uma empresa estatal, imagine que seja uma estatal dependente. Ela pertence ao governo. E ela é controlada pelo governo e ela recebe recursos governamentais para manter o seu funcionamento. Bom, sendo estatal dependente, as suas receitas aparecem no orçamento público. As suas receitas serão consideradas, sim, receita pública. Bom, mas aí não é uma receita derivada. Uma empresa estatal que produz bens e serviços e vende ao mercado, nós estamos falando aí de uma receita originária. Então, 26, letra A. Vamos em frente agora à questão 27. As receitas públicas do ponto de vista orçamentário, elas podem ser classificadas como orçamentárias e extra-orçamentárias. Assinale a opção correspondente a receitas extra-orçamentárias. Então vejamos aqui. Receitas auferidas pela União em decorrência de atividade empresarial. Então a União tem alguma
empresa estatal dependente ou através de alguma entidade sua, ela produziu alguma coisa e vendeu ao mercado, receita orçamentária. Pode ser uma receita agropecuária, de serviço ou industrial, mas ela é orçamentária, pertence à União. Letra B, receitas tributárias e de contribuições, não há a menor dúvida, né? O produto da arrecadação disso aí pertence ao poder público. Letra C, impostos sobre patrimônio e renda, também. Letra D, valores registrados em depósitos administrativos e judiciais. Bom, aqui sim, vamos marcar, né? O governo recebeu depósitos de alguém, mas ele não pode tocar nesses valores. Esses valores estarão ali paralisados, imobilizados, até que sejam liberados de volta para o seu titular no momento seguinte. Então a gente marcou aí letra D, aí sim nós temos receitas extra-orçamentárias. E na letra E, receitas patrimoniais e agropecuárias, também não é o caso, aparecem sempre como receitas orçamentárias. Avançamos agora para 28. Muito bem, no setor público, variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, mesmo em caráter compensatório, né, com repercussão aí em outra conta, afetando ou não o seu resultado. E se distinguem primariamente, então a primeira divisão que a gente vai ter nessas variações patrimoniais são aquelas contidas aqui na letra C, ou variações qualitativas ou quantitativas. As qualitativas apenas interferem na composição das contas, né, públicas, mas não modificam a diferença, né, entre o ativo e o passivo exigível, não modificam, portanto, em nenhum momento a situação líquida patrimonial. Já essas variações quantitativas, aí sim a gente pode ter para mais ou para menos, seriam aí variações que mudam efetivamente a posição, né, a situação líquida patrimonial. As outras alternativas aí estão misturando, diminutivas, permutativas. Então a gente pode associar essas variações qualitativas como variações permutativas, que permutam, né, que modificam a composição das contas. E essas variações quantitativas, nós podemos associar elas com as variações modificativas, que podem ser aumentativas ou diminutivas, mas elas modificam em alguma medida a situação líquida patrimonial. Portanto, a letra C é a correta. Vamos avançar agora para a questão 29. Ainda sob enfoque orçamentário, integram parte dos dispêndios financeiros extra-orçamentários. Então é o que é isso? Despesas extra-orçamentárias. Vejamos aqui, letra A. A devolução de calções em dinheiro. Isso é uma despesa extra-orçamentária. Eu recebi uma calção, por exemplo, o poder público tem um contrato com uma empresa prestadora de serviços e essa empresa, ela, como uma das cláusulas do contrato, ela é obrigada a manter um depósito, uma calção, junto ao poder público para garantir o cumprimento, né, de todas as cláusulas contratuais. Se houver o descumprimento, né, de alguma coisa, essa calção poderá ser utilizada para o pagamento de uma multa, por exemplo. A devolução dessa calção integral em dinheiro é uma despesa extra-orçamentária. Esse dinheiro ficou parado aí nas mãos do governo, ele não pôde usar para fazer nada. A devolução de depósito de terceiros também é a mesma situação. E a quitação de restos a pagar. Atenção para isso, né? Lembrando aí o conceito de restos a pagar. É um conceito, né, muito utilizado lá na administração financeira e orçamentária, lá em AFO, na contabilidade pública também. Restos a pagar representam o quê? É uma despesa que ela foi empenhada no exercício, né, foi empenhada no exercício em que deveria ter sido, mas até o final do ano ela não foi ainda paga. Ela poderia ter sido liquidada ou não, ela não foi paga ainda, e ela, nesse momento do fechamento do exercício, ela é inscrita como restos a pagar.
contabilmente, digamos que encerrou o exercício de 2016, um empenho que foi feito ali no mês de outubro, não foi pago, dentro de 2016, não foi pago, encerrou 2016, esse empenho ele foi inscrito como restos a pagar. Quando entra o exercício de 2017, bom, chegou dinheiro no caixa, esse empenho já foi liquidado, vamos fazer o pagamento desses restos a pagar. Este pagamento de restos a pagar não pode ser considerado como despesa orçamentária de 2017. Por quê? Porque o empenho foi feito em 2016, é uma despesa orçamentária de 2016. Eu não posso, em 2017, considerar de novo esse empenho como despesa orçamentária. É por isso que, atenção, a inscrição em restos a pagar é tratada como uma receita extra-orçamentária. E o pagamento de restos a pagar é considerado uma despesa extra-orçamentária. Então, na letra A, sim, todos os itens correspondem aí à despesa extra-orçamentária. E a letra B, despesas de amortização da dívida, isso é orçamentário. Devolução de calção em dinheiro, ok, quitação de retenções, mas o primeiro item não. Despesa de amortização da dívida é orçamentário, tem que estar fixado no orçamento, na LOA de cada exercício, tem que estar lá o valor da dotação. Na letra C, despesa de pessoal, orçamentária. Devolução de depósitos de terceiros, ok, quitação de restos a pagar, mas o primeiro não, é orçamentário. Letra D também, ó, despesas de amortização da dívida, orçamentário. Despesas de encargos sociais, orçamentário. E na letra E, as despesas com serviços de terceiros, é orçamentário também. Ok? Vejamos aqui mais uma questão para a gente fechar também esse bloco, a questão 30. Então, considerando aí, já é uma questão que vai tratar agora dessa situação aqui. Ó, uma decisão e sentença transitada em julgado tenha sido expedido contra o Estado do Espírito Santo um precatório de montante correspondente a 2 vezes o conceito de pequeno valor. Então, considerando essa situação hipotética, nós vamos marcar aí a opção correta. É uma questão que trata aí dos precatórios de acordo com a previsão aí constitucional. Teremos aí as opções. Nas dotações orçamentárias é indispensável constar o número do processo judicial do qual se originou o precatório, né? Tá falso isso, não pode haver essa menção. Na letra B, na definição da ordem de preferência do pagamento, tem que se considerar a ordem de apresentação, independente da natureza do precatório e da idade do beneficiário, está contrariando também as disposições constitucionais. Na letra C, a questão da emissão em razão da indenização por responsabilidade civil do Estado, né, não se aplica. A letra D também está falsa, está confrontando aí a situação de doença grave, né, em relação ao precatório por natureza alimentícia. E a letra E, o nome do beneficiário deve ser indicado no precatório, sendo proibida a sua indicação na respectiva dotação orçamentária. Vamos marcar aqui, letra E, a gente não vai ter uma dotação orçamentária para o beneficiário, tá? Então, de acordo aí com o que a Constituição está dispondo sobre o assunto. E com isso aqui nós chegamos também ao final de mais um bloco.